De onde a gente veio? Por que estamos aqui? Olha, essas são talvez as maiores perguntas da humanidade, né? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das respostas mais influentes de toda a história, a narrativa bíblica da criação. A ideia é entender não só o que ela diz, mas o que ela realmente significa. Então, vamos direto ao ponto. Do que essa história realmente se trata? É só uma história antiga sobre como o mundo começou? Ou será que tem algo mais ali? Pistas sobre nosso propósito, nossa identidade, sobre a natureza da realidade em si? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. O nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, vamos olhar para o ato da criação em si. Depois, vamos investigar o porquê por trás de tudo. Na sequência, a gente foca no papel especial da humanidade e, para fechar, vamos encarar de frente algumas daquelas grandes questões que essa história toda levanta. Então vamos lá. Começando pelo comecinho de tudo. Como foi que tudo começou, segundo essa narrativa? A resposta está numa ideia que é ao mesmo tempo super simples e, olha, extremamente profunda. O conceito central aqui é o que se chama de creatio ex nihilo, é latim para criação a partir do nada. Pensa só nisso, a maioria das histórias de criação antigas tem deuses que moldam ou organizam a matéria que já existia. Aqui não. A ideia é radicalmente diferente. Não havia nada. Zero. E aí, por um ato de pura vontade, no momento específico, pá, o universo inteiro passa a existir. E tem um versículo que resume isso de um jeito perfeito. Ele diz que o que a gente vê, o universo físico, não foi feito de coisas que já eram visíveis. Ou seja, a criação não é descrita como um processo natural, mas como algo que vem de uma fonte invisível, de um comando, de uma palavra. E essa criação toda acontece com uma ordem, uma lógica bem clara, quase como um arquiteto trabalhando. Nos 3 primeiros dias, os espaços são formados: luz e escuridão, céu e águas, terra e plantas. E nos 3 dias seguintes, esses espaços são preenchidos: sol e lua no céu, peixes e aves nas águas e no ar, e, por fim, os animais e os seres humanos na terra. É tudo apresentado como um projeto bem pensado, sabe? Não como um acidente caótico. E isso leva a gente do como para uma pergunta talvez ainda maior. O porquê? Se o universo foi criado de propósito, qual era a intenção por trás de tudo isso? Bom, segundo as fontes, o propósito tem 3 partes que se conectam. Pensa num grande artista. A criação é, primeiro, um jeito de expressar sua glória, seu poder. Segundo, é um transbordamento de amor e alegria, não algo feito por necessidade. E o objetivo final? Convidar tudo que foi criado para um relacionamento com o próprio Criador. E é aqui que a gente vê como essa relação é bem particular. De um lado, Deus é transcendente, ou seja, ele está acima e é diferente do mundo. Isso é o oposto do panteísmo, que diz que Deus e o mundo são a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele é imanente, está ativamente presente, sustentando tudo. E isso diferencia do deísmo, aquela ideia do Deus relojoeiro que cria o mundo, dá corda e vai embora. Essa tensão, sabe, entre ser separado e ao mesmo tempo totalmente envolvido. E no meio de toda essa criação, a humanidade ganha uma posição e um papel que são completamente únicos. Não é só mais uma criatura no meio de tantas outras. O centro de tudo isso é o conceito da Imago Dei, que significa imagem de Deus. E aqui é crucial entender uma coisa: isso não tem absolutamente nada a ver com a aparência física. A ideia é que os seres humanos foram criados para serem como espelhos, refletindo certas qualidades do Criador aqui no mundo. Tá, mas o que essa imagem significa na prática? Significa ter uma capacidade moral e espiritual para amar, para ter uma consciência. Significa ter capacidade intelectual para raciocinar, para criar. E, fundamentalmente, significa ter uma função, agir como representantes, como embaixadores de Deus na Terra. E um ponto muito importante: essa imagem, essa dignidade é compartilhada igualmente por homens e mulheres. Isso nos leva a um ponto-chave. O mandato que a humanidade recebe não é de dominação, no sentido de explorar tudo, mas de mordomia, de cuidado. A imagem aqui não é de um tirano que extrai tudo o que pode, mas sim de um bom jardineiro, que cultiva, que cuida, que faz o jardim florescer. Ok, chegamos na parte mais complexa. Porque, claro, uma narrativa de criação como essa levanta umas questões gigantes e bem difíceis, principalmente quando a gente compara com o mundo que a gente vê hoje. A primeira grande questão é inevitável.
Como essa história se encaixa com o que a ciência moderna nos diz sobre a origem do universo e da vida? E não existe uma resposta única para isso. Na verdade, existem pelo menos 4 jeitos diferentes de pensar nessa relação. Tem o modelo do conflito, que diz que as duas coisas são inimigas e uma tem que ganhar. O da independência, que as vê como cuidando de assuntos totalmente diferentes. A ciência do como, a fé do porquê. Tem o modelo do diálogo, em que elas podem conversar e aprender uma com a outra. E, por fim, o da integração, que tenta unir as duas em uma visão de um mundo única e coerente. A segunda grande questão é talvez a mais doída. Se a criação foi declarada muito boa, por que o mundo tem tanto sofrimento, tanta dor, tanta morte? E aqui também existem diferentes abordagens. Uma visão entende que muito bom significava um mundo perfeito, sem morte nenhuma, e que todo sofrimento veio como resultado direto do pecado humano. Uma outra visão interpreta muito bom como perfeitamente adequado ao seu propósito, o que poderia permitir, por exemplo, a morte de animais como parte do ciclo natural, mas entende que a morte humana e o mal moral são consequências do pecado. E isso leva a gente direto para a origem do mal. Se tudo foi criado bom, de onde veio o primeiro impulso para a rebelião, para a maldade? A resposta tradicional coloca a origem do mal antes da queda dos humanos. A linha do tempo seria mais ou menos assim. Primeiro, a criação de tudo muito bom, incluindo os anjos. Depois, em algum momento, acontece uma rebelião no mundo angelical, liderada por Satanás. E só então, essa força que já tinha caído aparece no jardim para tentar a humanidade. E a conclusão teológica aqui é que, mesmo com a existência do mal, a soberania de Deus não é diminuída. Satanás não é uma força oposta com poder igual, mas sim um ser criado com poder limitado. O mal, nessa visão, não vem de Deus, mas sim da escolha do livre-arbítrio de suas criaturas. Então, para a gente amarrar tudo, a gente viu que a criação é descrita como um ato de propósito, a partir do nada, com o objetivo de expressar glória e amor. Vimos que a humanidade recebe um papel único de cuidar da criação. E, por fim, vimos que existem formas estruturadas de pensar sobre as questões bem difíceis que essa visão de mundo levanta. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se o universo não é um acidente cósmico, mas a obra de um Criador, que o sustenta e é soberano sobre ele, o que isso realmente significa para a maneira como a gente vive a vida? O que significa viver num mundo que tem um propósito?